Olá, estamos de volta para mais um encontro sobre as obras de André Luiz. No encontro passado, nós fomos até ao capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro é uma história que o André Luiz vai contando de capítulo em capítulo com os seus amigos, seus instrutores, como aconteceu nos livros que nós comentamos. E a cada capítulo ele vai dar uma cutucadinha na mediunidade, num ponto para a gente se ligar, vai falar dos tipos de mediunidade. O espetáculo de livro. Lembrando, não estamos fazendo esse tipo de trabalho para que você não leia o livro, de forma alguma. É para você... A ideia, é para você desenvolver a curiosidade, o gosto por ler essas obras do André Luiz. Na verdade, a literatura espírita é vasta, existe muita coisa boa. Estamos falando do Chico e de André Luiz, específico. Mas o Chico ele psicografou poucos livros, acho que foi 400 e poucos só, O Divaldo mais 200 e pouco. Ou seja, só aí nós estamos falando de mais de 600 livros para a gente ler. E os outros autores, Zilda Gama, a Dona Ivone, nossa, é muita gente fantástica que escreveram inúmeros livros. João Nunes Maia, nossa, não podemos esquecer desse autor, com os livros de Miramês, um espetáculo. Leia Saúde de Miramês, depois você vai ver o que. Leia Francisco de Assis de Miramês. Leia o livro sobre Maria que Miramês escreveu. Aí você vai ver que tem uns espíritos por aí que são da pá virada, muito, muito maravilhoso. Bom, enfim, vamos trabalhar. O capítulo 16 vai falar sobre mandato mediúnico. Apresenta como é feito a segurança numa reunião mediúnica, a cargo do plano espiritual, e como uma médium dedicada com ideal de amor é assistida pelos benfeitores espirituais. Então, nesse momento, ele vai falar, olha, num trabalho mediúnico precisa ser levado muito a sério, porque a espiritualidade está ali presente, segurando as pontas, protegendo. O capítulo 17 vai falar sobre o serviço do passe, instruções sobre o serviço de passe, apresentando o toque desnecessário, o médium curador sem moralidade, a necessidade do médium e dedicar-se à renovação interior como um estudo constante. O passe, na verdade, todo mundo sabe, O passe, ele vai falar, o passe você pode fechar os olhos e ficar quietinho ali, o passe foi dado. Se concentra na pessoa, o passe foi dado. Mas eu pelo menos, eu me sinto melhor, gesticulando, fazendo o movimento de espalhar as energias. Parece que para mim eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Então, tudo bem, mas, como ele falei, não há necessidade de tocar, não há necessidade de uma infinidade de ritos, talvez, que nós criamos. E a doutrina espírita não tem ritos. Capítulo 18, apontamento à margem. Mostra nesse capítulo que nem sempre é possível ter notícias de um ente amado que desencarnou. Tem muita gente que debate, que contesta aquela frase do Chico, o telefone toca de lá para cá. O Chico não falou isso para dizer que nunca vai existir comunicação daqui para lá. Nunca. Claro, é que ele está falando porque, vamos falar assim, é normal que a comunicação seja sempre de lá para cá. Porque sempre que nós estamos recebendo são mentores, e esses mentores não estão à nossa disposição. Agora, claro que se tiver uma reunião onde você mentaliza uma criatura e pede o concurso dela, se ela não estiver ocupada, se ela estiver em condições, etc, ela vai vir. Claro, senão ela não vai. Então o Chico, já tem gente na internet metendo pau, não, porque como? Kardec fazia evocações, não pode fazer? Pode, mas será que nós estamos preparados mesmo para essas evocações? Se você reunir um grupo de
médiuns muito equilibrados, pessoas de conhecimento, de moral equilibrada, de repente dá certo. Mas eu não sei se eu tenho essa capacidade. Dominação telepática. Apresenta nesse capítulo uma traição conjugal. O cônjuge traído se ressente de influência perturbadora detectada a traição. Somente o perdão incondicional pode imunizar aquele que está sendo traído. Cada capítulo tem uma situação acontecendo e o que isso está gerando em termos de mediunidade, de comunicação. Olha aqui o capítulo 20, mediunidade e oração. São feitos valiosos apontamentos sobre casamento e perdão, quando no lar vivencia a traição de um cônjuge. É a continuação do capítulo 19. A vingança é a lama da magia negra. Mal por mal significa o eclipse absoluto da razão. Pela prece. Prece que tem que estar sempre como o nosso carro de frente, né? Nosso carro de frente tem que ser sempre a prece. Vai começar um trabalho? Vamos fazer uma prece. Vamos encerrar um trabalho? Vamos fazer uma prece. Não paga pedágio, não custa dinheiro e a gente se conecta a um mundo maior. E aqui nós chegamos ao capítulo 20. Deixa eu mudar a tela aqui. Aí, mudei. Capítulo 21. Mediunidade no leito de morte. Olha só, uma mulher no leito de morte, invigilante, atrai o espírito do filho desencarnado e imanta-se a ele, num transe mediúnico prejudicial a ambos. Olha só, filho era alcoólatra e desencarnou assassinado. Eu lembro desse capítulo quando eu li o livro. Era um momento bastante triste. A mãe ali, moribunda, lá, em via de desencarnar, o filho na espiritualidade doente, espiritualmente falando, e se um se imanta no outro. A coisa é muito difícil. A grande sacada do André Luiz é que ele não criou nada assim, com flores, com alegria, com tudo, não. A realidade nossa, o desequilíbrio que nós temos, a falta de fé, a falta de vontade de aprender, de mudar, leva a uma situação dessa. Ocorre nesse capítulo que a moribunda, num esforço final, ainda encarnada, consegue em perispírito visitar a irmã consanguínea que lhe restava na terra e a irmã, por sua vez, registra a visita. Olha, aí que mostra esse transporte espiritual. Capítulo 22, imersão no passado. São mecanismos que a espiritualidade se utiliza para ir buscar no profundo do nosso perispírito ou de alguma outra forma que me foge a compreensão, uma volta ao passado. Olha lá, uma médium revive cenas do seu passado infeliz e apresenta um quadro de animismo. Não se trata de mistificação inconsciente, mas sim de imersão no passado. Isso é uma coisa que acontece. O animismo não é do mal, vamos dizer assim, porque quando a pessoa está mistificando, é assim, vamos lá. A pessoa está aqui, ela recebe um espírito, legal. Aí na próxima sessão, estou esperando que ela receba um espírito. Então vem uma entidade, ela recebe, beleza. Aí chega um dia que não vem espírito nenhum. E ela não pode deixar a peteca cair. Então ela fecha os olhos e imagina que ela está recebendo alguma coisa e começa a falar. E todo mundo aplaude, tão lindo. Isso é uma mistificação. É muito diferente de animismo. Animismo é quando o médium fecha os olhos, do fundo do coração dele, não é que ele fala, poxa, não tem espírito nenhum aqui. O espírito chegou. O animismo, o médium pensa que realmente tem um espírito do lado dele. Ele percebe, mas não tem. Ele que voltou lá no passado, numa encarnação, ou duas ou três anterior, e ele trouxe alguma coisa de lá. É muito interessante o animismo. É assim, ó, pessoal, o animismo está aqui, a mediunidade está aqui embaixo, o animismo está aqui em cima. É normal isso. E com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento espiritual, com o nosso estudo, com a nossa prática e tudo mais, nós vamos desenvolvendo mediunidade e vamos eliminando o animismo. Fascinação. Lá atrás, se você lembra
no programa anterior, no encontro anterior, nós falamos sobre obsessão simples, uma obsessão. Depois, teve um capítulo que falou sobre a subjugação, possessão, como dizem os católicos. Então é um capítulo difícil. E agora, um capítulo muito voltado para o médium, que é a fascinação. Um doloroso caso de mediunidade destrambelhada, sob a ação cruel de um obsessor desencarnado, põe descoberto fatos infelizes que já duram um milênio. Um milênio. A vítima de uma vingança, uma médium, tem tanta sintonia com seu algoz que retransmite as palavras num dialeto já morto, usando ao tempo passado no qual ambos se acumpliciaram em crime. Esse fenômeno se caracteriza a mediunidade poliglota ou xenoglosia. Sim, com certeza. Mas onde eu quero chegar da fascinação? É o médium achar que ele é a melhor bolacha do pacote. Ele não fala para ninguém que ele é a melhor bolacha do pacote, mas ele sente dentro dele que ele é melhor, que ele se acha melhor, né? Claro. E aí é que está o perigo. Não. Aquele espírito só comunica através de mim. Não é assim que funciona. É só. Meu Deus do céu, que isso? Mas o Chico, o Emmanuel só comunicava pelo Chico. Ali existia uma ligação profunda. Estuda lá o livro há 2000 anos. O Emmanuel e o Chico têm ligações de muito amor. Ligações de muitas encarnações passadas. Como pode acontecer com tantas e tantas criaturas nesse mundo. Luta expiatória, no capítulo 24, diz assim: analisando o caso de uma pessoa que, quando desencarnada, esteve sintonizada e subjugada por espíritos delinquentes. Ao reencarnar, essa pessoa trouxe deficiências orgânicas. É retratado a mediunidade no lar entre os espíritos que lá convivem, apresentando nossas relações que antecedem ao encarne. Então, as pessoas que estão na sua casa, que convivem com você, não caíram de paraquedas. É uma frase que você escuta muito na internet. Eu não pedi para nascer. Pior que pediu. Pediu sim. Pediu para nascer e ter a vida que tem. Os espíritos não impõem nada, a não ser que um espírito muito primitivo, um espírito ainda que está acordando. Então ele tem encarnações compulsórias. Um espírito que pisou muito na bola, então ele tem uma encarnação compulsória com o intuito de ajudá-lo. Mas quando o espírito tem um mínimo de discernimento, ele pediu para vir. No capítulo 25, em torno da fixação mental, apresenta o problema da vigilância moral e os descaminhos dela resultante, gerando angústia que sem esforço não se dissipa. Não é fácil. 26, olha que lindo. Nesse capítulo ele fala sobre a psicometria. Apresenta a visita num museu onde os objetos guardados, fluidopacos, fruto das multiplicadas lembranças dos que possuíam, a imantação de objetos pela força mental sobre eles impregnados de forma pensamento. É o médium que tem essa mediunidade, não é igual aparece nos filmes americanos, em que eles contratam uma médium que tem psicometria, e a médium pega a camisa da criança que foi raptada e fala: essa criança está na rua 42, apartamento 5, então, não é bem por aí. Claro que isso é um filme. A psicometria, ela percebe algumas características de quem possui aquele objeto, porque fica impregnado energia da pessoa. Claro, pode ser que até exista um médium em algum lugar do mundo que pega uma camisa sua e fala a sua vida inteira. Pode ser até que exista, eu não conheço. Mediunidade transviada. Ultraje à oração, mediunidade aqui exposto, mostrando o penoso quadro em que espíritas imediatamente esclarecidos, mais ociosos, exploram espíritos desencarnados na condição inferior para solucionar seus problemas mentais. Isso acontece muito. Espíritas que falam assim: eu não faço nada sem que o mentor me diga o que eu tenho que fazer. Não, o mentor não vai te dizer o que você tem que fazer. Você que decide a sua vida. O mentor vai te apoiar, vai te ajudar, mas quem decide a sua vida é você. Eu sou muito infeliz por culpa de hábito. Ninguém é infeliz por culpa de ninguém.
Se você está se sentindo infeliz, o único responsável é você. Se eu estou me sentindo infeliz, o único responsável sou eu. E se eu quero me libertar, só eu que consigo. O mundo à minha volta ajuda, colabora, dá uma força, mas quem vai dar o primeiro passo somos nós. Não tem o que fazer. Aí, não podia passar em branco. O capítulo 28 vai tratar das mediunidades de efeitos físicos, materialização e outras coisas mais. E lá mostra um exemplo de uma cura de um doente, num efeito físico. O efeito do ectoplasma é bem esclarecido nesse capítulo. E nós vamos caminhando para o final do livro. No capítulo 29, anotações em serviço, há uma ligeira crítica sobre a sinomia utilizada pela metapsíquica em contraponto à simplicidade evangélica. Assim, porque a metapsíquica é muito legal, e você vai ter a parapsicologia, existe uma série de estudos sobre a mediunidade, mas ele vai falar o seguinte, há uma ligeira crítica sobre a sinonimia utilizada pela metapsíquica em contraponto à simplicidade evangélica. Claro, é o que a gente tem que ver, o pessoal aí da internet. A simplicidade evangélica, o doutrina espírita não é religião, ele tem um fundamento religioso, que são os ensinos de Jesus, mas ele é uma filosofia de vida, sem dúvida, é uma ciência experimental, sem a menor dúvida também. Mas o Evangelho é a ferramenta primeira para tudo que nós vamos fazer. As pessoas talvez não gravaram ou não perceberam, mas vou contar um segredo, não conta para ninguém. Todos os grandes cientistas que passou aqui pelo mundo, todos eram religiosos. Einstein, Newton, o cara que desenvolveu a física quântica, todos eram homens que acreditavam em Deus, que tinham suas questões espirituais, tá? Dificilmente existiu, claro que existiu, mas foram muito poucos cientistas fantásticos que deixou para o planeta coisas maravilhosas e que não acreditavam em Deus. Foram poucos para pensar isso. E aí o capítulo 30 ele chama Últimas Palavras. As várias sublimações dos diferentes médiuns são aqui filosoficamente enunciadas com raros timbres poéticos e morais. É apresentado o sacerdócio da paternidade e da maternidade. No final, o próprio André Luiz profere uma prece aos benfeitores espirituais. Sem identificar, a prece reporta-se gratidão dele para com o bondoso Aulus. Todos os livros de André Luiz sempre terminam com uma prece, termina com um momento muito sublime para registrar mais. Então, nós chegamos ao final de mais um encontro e no próximo encontro nosso nós vamos para um novo livro, tá bom? Eu fico muito feliz que estejam acompanhando esse nosso pequeno trabalho, essa nossa vontade de mostrar os livros de André Luiz e que fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.